pessoal, iniciando mais um episódio do podcast Pode Administrar. Eu sou Marília, estudante do 7º período de administração, e hoje eu vou entrevistar o Júlio César, que também é egresso do curso de administração da UERN, que atualmente está trabalhando na administração da UFES. Boa tarde, Júlio. Obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Marília. Boa tarde, professor André. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite. É sempre bom voltar para a minha casa. Minha alma mater é a UERN, então eu sempre falo que para a UERN eu não posso dizer não, né? Então, sempre que possível, estou aqui tentando contribuir de alguma forma. Pronto, muito obrigada, Júlio, por aceitar. E vamos iniciar falando justamente sobre a sua primeira casa, a UERN, como é que o curso de administração da UERN te ajudou na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Queria que você iniciasse um pouco sobre isso, até mesmo como era você lá no início, quando você entrou aqui no curso. Certo. Eu entrei aqui na UERN no ano 2000, então fui da turma 2000, devido a greve, alguma coisa, consegui concluir no ano 2006 e foi um período muito bacana, um período onde fiz amizade que eu levo para a vida, ainda são meus amigos, foi uma turma, a turma Galvão. Então Galvão era um professor aqui da UERN, muito querido também. Então foi um período que entrei aqui na UERN muito novo, então estava começando a vida, mas já trabalhava e estudava, passava o dia trabalhando e à noite vinha aqui para a UERN estudar. Até hoje é a realidade de muitos estudantes, principalmente de administração. Isso. E tive uma formação muito sólida, então com excelentes professores, e foi um período da minha vida muito marcante aqui na UERN. Minha mãe também era servidora aqui da UERN e assim, eu já estava acostumado a andar na UERN, então só vim para a UERN agora como estudante. Então foram anos de bastante aprendizado, de muito estudo. E é da minha profissão, então eu trabalho como administrador na UFES devido à formação que eu tive aqui na UERN, e sou muito grato à universidade por isso. E atualmente, em qual setor, assim dizer, o que exatamente você está atuando lá na UFES? Então na UFES eu trabalho no núcleo de inovação tecnológica, então a gente trabalha com ambiente de inovação, então a gente tem que trabalhar para fortalecer a inovação na UFES. A UFES com patentes, com registro do programa de computadores, ajudamos a construir também o projeto Parque Científico e Tecnológico do Semiárido. Então a gente tem alguns trabalhos a prestar também na administração superior da UFES. Na UFES eu tive a oportunidade de passar quase 10 anos como pró-reitor e de assuntos estudantis também. Então, tive uma experiência na gestão que contribuiu muito com minha evolução profissional. E, claro que o bom desempenho no cargo depende muito da sua formação. Então, se você tem uma formação, você vai ter uma facilidade muito grande também de desempenhar suas atividades. Então essa minha formação aqui na UERN contribuiu muito e contribui ainda para minhas atividades, seja com ferramentas, seja com instrumento, seja na questão de liderança, na questão de estratégia, na questão de controle. Então esse conhecimento que a gente, quando termina o curso, a gente pensa, será que aprendi? Será que realmente estou preparado para o mercado? Né? Claro que a prática você vai conseguir no dia a dia. E você falou que trabalhava e estudava, né? Como estudante aqui da UERN, como foi essa rotina durante 6 anos de UERN? Foi engraçado, né? Engraçado porque eu não tinha transporte para vir para a UERN, não tinha carro, vinha de mototáxi, pegava um mototáxi, pegava uma carona e quando tive a oportunidade de comprar minha primeira moto, aí foi quando tudo começou a ficar mais fácil, né? Você começa a ter emprego, aí começa a trabalhar, depois compra um carro e você é uma evolução, mas quando você olha para trás e diz, rapaz, foi difícil, né? Foi correria, né? Então assim, mas eu acho que isso é a realidade de muitos alunos, né? Quantos alunos não vêm de outras cidades, não vêm da zona rural, depende do ônibus para se deslocar até a universidade estadual, mas são desafios que você vai ter na vida também. Então,
É passageiro, isso passou super rápido. Então, quando eu vi, já estava formado e já pensando em pós-graduação, depois fiz especialização, fiz mestrado, estou fazendo doutorado. É um negócio que não para nunca, né? Você não para nunca de estudar. Então, você tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos de curta duração, comprando livros, comprando revistas e vai estudando para usar esse conhecimento na prática, né? Eu sempre falo isso, que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, podem levar seu carro, podem levar seu dinheiro, mas o conhecimento ninguém tira de você. E o conhecimento só tem valor se você coloca em prática. Então, isso é bacana porque você fazendo administração e colocando em prática, tudo funciona. Então, eu vejo que você fazer um planejamento e conseguir executar aquele planejamento conforme planejado, ainda é um talento. É muito difícil você encontrar pessoas que saibam fazer um bom planejamento, fazer uma boa execução, entregar resultados, conduzir projetos, usando todo esse arcabouço de conhecimento que você adquire na faculdade, na biblioteca. E o mais difícil, Marita, é colocar o bumbum na cadeira e estudar, né? Mas depois que você não coloca isso na sua cabeça, não transfere a responsabilidade da sua vida profissional para ninguém, quando você aceita que a responsabilidade é única e exclusivamente sua carreira começa a deslanchar. Você não tem preguiça de estudar e tudo começa a dar certo. Aí você vai vendo a transição, né, de realmente focar naquilo que a gente precisa, né, a gente estudante. E a respeito da sua trajetória lá na UFESA, como iniciou tudo isso? Porque antes você trabalhava, quando estudava. Como foi a transição do meio CLT para o meio público? Isso. Eu tive a oportunidade de fazer escola técnica também, né, que hoje é FRN. Então, quando eu terminei a escola técnica, eu fui trabalhar no COSERN, onde eu passei 8 anos e meio trabalhando, né. Quando eu terminei o curso em 2006, ainda era funcionário da COSERN, e comecei a estudar para concurso, né. E consegui passar em 2010. Então, passei no concurso da UFES em 2010. Coisas realmente não acontecem no tempo que a gente quer, né? A gente pensa que vai terminar a administração e vai ter que empregar como administrador no dia seguinte. Não é bem assim. Você tem que estudar muito durante a graduação e muito mais quando termina. E eu estudei forte, estudei muito. Em 2010 consegui passar no concurso da UFES. E comecei a fazer um trabalho bem feito na UFES. E ainda em 2010, desde que eu entrei na UFES, comecei a ocupar vários cargos de liderança. Então, passei pela diretor de divisão de compra, presidente da comissão permanente de licitações, aí depois pró-reitor adjunto de assuntos estudantis, pró-reitor adjunto de planejamento, pró-reitor de assuntos estudantis por 4 anos e diretor do núcleo de inovação tecnológica. E agora, pela primeira vez, não estou em cargo de gestão. Estou até estranhando. Porque estou trabalhando bem menos. Mas com tempo para outra coisa, com tempo para ler, com tempo para mais tempo para a família. Mas estou adorando essa nova fase. No caso, atualmente você está no núcleo de inovação, né? Isso. Da UFESA. E como funciona lá? O que exatamente ocorre no seu dia a dia? Quais são os principais desafios que tem nessa área? Você falou que agora é um pouco mais tranquilo do que a gestão. Então, assim, no núcleo de inovação tecnológica, quando entra um profissional com a visão da administração, eu sempre falo o seguinte: a UFESA, desde que foi criada a ESAM, até 2020, a UFES só tinha 9 depósitos de patente. E dessas 9, 6 eram com a UFRN. Então, quando o pesquisador estava pesquisando, queria inventar algo novo, a gente tinha que procurar apoio técnico da UFRN, 9. Então assim, depositava uma patente por ano. E no planejamento, na elaboração do PDI, que é o planejamento estratégico da UFESA, a gente colocou que ia aumentar em 10 vezes esse resultado.
No lugar de ter um depósito por ano, a gente queria 10, pelo menos 10. Então, durante o período de 5 anos. Então, a gente quis a questão do planejamento, né? O método que eu criei lá na oferta, o método 10-20, né? Você promete 10 e entrega 20 vezes mais. Então, a gente prometeu entregar 10 vezes mais resultados. Aí o pessoal, Júlio, você é louco? Como é que a universidade deposita uma patente e você quer, num período de 5 anos, depositar 50? Não, mas a gente colocou no planejamento. Não, se a gente não conseguir entregar, eu que vou justificar. Mas, na verdade, o planejamento até o final de 2025, a UFES já depositou 85 pedidos de patente no período. Então, quando você tem planejamento, você tem mapeamento de processo, você sabe o que tem que ser feito, fica muito mais fácil, o resultado vem naturalmente. E isso é a questão do planejamento, né? É claro que você não vai dizer que vai aumentar, melhorar o desempenho 20 vezes de um setor se você não sabe o que tem que fazer. Então, você só assume compromisso se realmente você tiver segurança para alcançar aqueles resultados. E essa segurança só vem com a experiência de gestão. Então fica muito mais fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que modelar processos, eu tenho que fazer capacitação, eu tenho que fazer treinamento, eu tenho que fazer sensibilização com os pesquisadores da universidade. Quando você tem na sua mente o que tem que ser feito e faz o que tem que ser feito, os resultados acontecem naturalmente. Até mesmo na sala a gente fala muito que o início, assim, para a gente ter um resultado bom é justamente no planejamento, né? Porque, assim, eu principalmente, quando eu não consigo planejar especificamente algo que eu realmente preciso de um resultado bom, nunca vai adianta, né? A gente sempre precisa realmente desse planejamento estratégico para que aquilo saia como a gente pensou, como a gente quer, né? E o mais importante do planejamento, né, é você definir, você se posicionar. Então, onde é que você quer se posicionar? Você quer se posicionar entre os melhores, quer se posicionar entre os intermediários ou quer se posicionar lá embaixo? Então, sempre que a gente tem reunião de planejamento, os setores que eu trabalhei, a gente sempre tentou se posicionar na parte superior, no primeiro quartil. E para isso a gente olha o resultado para estar nesse primeiro quartil e corre atrás. Aí fica muito mais fácil. E você fazer o planejamento, claro que você vai depender de orçamento, vai depender de apoio, mas quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E ainda mais sabendo, tipo, quais materiais você precisa para isso também, né? Conhecer realmente o ambiente que você está, como é que funciona tudo, porque o procedimento da UFES, por exemplo, é diferente de uma empresa privada, né? Então aí já são duas formas de planejar diferentes, né? Não vejo muito assim, sabe, Maria? Eu vou dar um exemplo. No Brasil, uma patente, por exemplo, trazendo um exemplo para a inovação, demora em torno de 8 anos do pedido à entrega. Na UFES a gente entrega carta patente com um ano mais rápido que o setor privado. Sim. Então, assim, dependendo do processo, você vai estudando o processo, vai reduzindo ciclos. O que é que eu posso fazer para reduzir ciclos? O que é que eu posso fazer para tornar esse processo mais efetivo, mais eficiente, mais ágil? Então você vai discutir, você tem que mergulhar no processo, o seu processo. Mas além de você mergulhar no processo, você tem que ter capacitação das pessoas que estão no processo. Então, um exemplo que eu sempre uso é o seguinte, somente pressão não adianta. Se me colocarem dentro de um avião e pedir para eu voar, pilotar esse avião, eu não vou conseguir. Pode vir a pressão no mundo, pode me dar 50 chicotadas, que eu não vou fazer o avião voar, porque eu não sei pilotar o avião. Mas se eu fizer uma capacitação, fizer o curso de aviação, com o tempo eu vou saber pilotar aquele avião. Então, além de processos, é muito importante você trabalhar pessoas, a qualificação das pessoas. Conhecer a sua equipe também, né? Então, eu sempre falo que não adianta você trabalhar com muitas pessoas se essas pessoas não são qualificadas ou se elas não têm interesse em contribuir. Eu prefiro trabalhar 1000 vezes com uma equipe menor, mas com a equipe totalmente qualificada, com pessoas que realmente entendam o que estão fazendo. É muito melhor. Imagina. E a respeito você falou que não achava muita diferença entre o setor público e privado. A transição, como foi?
você na COSERN, como era a sua função lá e como foi a transição, como foi para a UFESA? Não, foi muito tranquilo, assim, claro que com algumas diferenças. A COSERN é uma grande empresa, uma empresa que eu tenho uma extrema admiração, tenho um extremo respeito, sempre fui muito bem tratado, então é uma empresa que eu gosto bastante. Então é uma empresa que me ensinou muito para a vida, né? A questão de ter responsabilidade, de ter compromisso com resultados. E toda essa experiência que eu tenho na COSERN já trouxe também para a iniciativa pública. Então, assim, tem servidores que entregam muito pouco, mas eu nunca quis ser aquele servidor que entregava pouco. Sempre cheguei no horário, sempre trabalhei muito, sempre me preocupei com as entregas, com a qualidade que é efetivamente entregue. Sempre coloquei no lugar do usuário. Então, quando você se coloca, tem empatia de se colocar no lugar do usuário, tudo fica mais fácil, tudo fica muito, muito claro. Sim, com certeza tem muitos desafios, né? Principalmente relacionados com patentes. Então, no dia a dia em si, como é a situação dos desafios constantemente, é mais tranquilo do que a gestão? Porque a gente sabe que gestão é não posso dizer assim uma loucura, mas é algo bem mais corrido, assim dizer, né? Porque você tem que equilibrar diferentes interesses de diferentes partes. Então, gestão é você conversar, é dialogar, criar consenso, criar uma visão compartilhada. Então, quando você cria essa visão compartilhada, que a equipe realmente entende que está participando de algo maior, de um crescimento. Eu sempre falo, todo mundo gosta de crescer. Então, se você sente que está crescendo profissionalmente, está participando de algo que estava, por exemplo, um resultado que estava lá no quartil inferior e hoje está no quartil superior, e você sabe que esse resultado é devido ao seu trabalho, isso é muito compensador. Então você começa a trabalhar pensando no propósito. Não tem coisa pior do que a pessoa, vou ter que trabalhar, já sai reclamando. Mas quando você sai de casa com um propósito, que você sabe realmente onde você está e onde você quer chegar, o trabalho se torna muito divertido e prazeroso. Imagino. E a respeito da gestão, como foi? Você falou que era mais corrido, mas, assim, formular a pergunta correta. Você acha que é mais complicado? Você acha que é mais desafiador? Ser gestor? Sim. O desafio é o seguinte, o desafio é você fazer o planejamento e entregar resultados. E nem sempre você com um bom planejamento, você consegue executar da forma que você planejou. Vai aparecendo problemas durante o trajeto, né? Então, você tem que dialogar, tem que consensuar, tem que repactuar. Então, tem que apresentar uma visão, a sua visão, e compartilhar essa visão com a equipe. Fora isso, você tem que ter a estratégia, né, de planejar onde você quer chegar. Aí você vai para a execução, você tem que liderar muito bem essa execução. Mas a gestão são atividades diferentes. E eu sempre falo o seguinte, quem está no nível estratégico é um tipo de atividade. Então você vai ter, o gestor que está no nível estratégico, ele não pode estar o tempo todo fazendo atividade no nível operacional. Nível estratégico, realiza atividade no nível estratégico. Se eu estou no nível tático, eu vou realizar atividade no nível tático. Se eu estou no nível operacional, eu vou realizar atividades do nível operacional. E que atividades são essas do nível estratégico? É diálogo, é você saber realmente onde você está e você fazer uma promessa que vai sair daqui e chegar aqui. E não só fazer essa promessa, é você cumprir o que você prometeu. Então, você promete uma melhoria de desempenho, você promete uma ampliação dos resultados. Então, você coloca isso, documenta isso no planejamento estratégico, estabelece metas, estabelece um plano de ação, você acompanha o cumprimento do plano de ação e você entrega resultados. Claro que quanto mais resultado você entregar, mais bem visto você é como administrador, mais bem visto você é como gestor.
Então, e quanto mais você estuda, quanto mais argumento você tem para defender sua tese, eu sempre falo que quando você chega no nível estratégico, você tem que estar o tempo todo defendendo teses. Então, você tem que estar defendendo teses, e para se defender teses, você tem que estar com bons argumentos. Então, você tem que saber realmente o que você vai defender, porque sua tese pode ser aceita ou pode ser refutada também. Então, aí tem que ter uma resposta a mais, né? Uma contra-proposta, assim dizer, né? tem que ter o consenso, né? Tem que ter o consenso. E tem que ter lado, né? Você tem que saber qual lado você quer chegar. Não dá para atender todo mundo. Então, seja na nossa casa, seja na administração pública, seja na administração privada, o orçamento é limitado. Então, gestão é fazer escolhas. Não dá para você fazer tudo. Então, você tem que fazer escolha do que vai ser feito. Nem sempre dá para agradar todo mundo. Isso. Então, trabalhar na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A equipe esportiva conseguia uma classificação para os Jogos Universitários, lá em Brasília. Aí, olha, a gente conseguiu a classificação dos Jogos Universitários, a gente quer participar dos Jogos em Brasília. Como é que a universidade pode contribuir? Olha, não dá para ir de avião, todo mundo de avião, são 40 pessoas, mas dá para ir de ônibus. Então você vai negociando, vai pactuando aí para tentar atender dentro do orçamento disponível. E também, assim, entender também a necessidade, né? Tanto, como posso dizer, a quantidade do orçamento, assim dizer, e do que é mais preciso naquele momento. Isso. Até mesmo, como você falou, na administração da própria casa, da pessoa, privada ou pública, tudo é um orçamento já certo, né? Uhum. Então, se a gente não fizer boas escolhas, a gente não planejar bem, acaba que tudo vai pelos aires e a gente não consegue fazer aquilo que mais precisa, na maior parte das vezes. Eu sempre falo que são escolhas. Se você escolhe passar 1 hora no Instagram no lugar de estudar, você não está só perdendo tempo. Você está perdendo o seu propósito. Você está perdendo aquele seu sonho. Você está destruindo seu sonho. Então, são escolhas. São escolhas. E você tem que saber quais são os seus sonhos, onde você quer chegar. E o que você precisa fazer para cumprir o seu objetivo. Então, assim, quando chega na gestão, o que é que a gente mais fala, né? É missão, visão, valores, objetivos, metas, indicadores. Então, é o que a gente vê na universidade. Sim. Mas aí tem que colocar em prática. Não pode ficar somente no discurso. E você colocar tudo isso em prática, você ter aquela visão e cumprir aquela visão é muito bacana. Principalmente na universidade a gente fala muito sobre esses principais pontos e também sobre a diferença entre um chefe e entre um líder. Então, numa equipe, mesmo que não tenha, como posso assim dizer, um chefe assim, premeditado, algo do tipo, mas sempre bom ter uma liderança, né? Uma pessoa que, querendo ou não, tenha um conhecimento que guia as outras. Então, acho que você faz um pouco disso com a sua equipe também, né? No dia a dia. Isso, eu acho que a pessoa pode liderar independente de cargo, né? Independente de cargo. Porque um dia você está em cargo, outro dia não está. Então, assim, o importante é saber o caminho. Por exemplo, aqui na UERN, né? Tem a prova do ENAD. Aí, na época que eu estudava aqui, os professores olha, a gente tem que melhorar a nota do ENAD. Vamos fazer um cursinho, vamos ter aula no sábado. Então, os professores se mobilizaram para melhorar a nota da instituição do ENAD. Então, eles sabem, olha, a gente está aqui nessa nota do ENAD, a gente quer chegar nessa. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, eles fizeram um plano de ação e acertaram um plano de ação. E o que deu resultado naquela época. E isso eu trouxe o exemplo do ENAD, mas é para tudo. Então, fala-se muito OKRs, KPIs, então indicadores, objetivos, resultados-chaves. Então é assim, traçar o objetivo e correr atrás. Claro que você não pode ter 50 objetivos. Você tem que ter prioridades. Tem que definir bem também, né? Tem que definir bem o que você quer. Isso mesmo, muito bom. E a respeito, assim, sua visão, assim, sobre o futuro
você pretende continuar trabalhando, qual área que você mais gosta? Eu pretendo continuar trabalhando na inovação. Eu tenho uma visão que Mossoró tem um potencial enorme para se transformar na cidade da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. E a gente tem feito um trabalho muito bacana na UFES, com vários parceiros, com a UERN, com a Prefeitura Municipal de Mossoró. E eu espero continuar nessa linha, trabalhando com inovação. Mas, assim, claro que é o momento também para traçar novos objetivos. Só que por que não pensar em um novo concurso, algo melhor? Apesar de estar muito bem satisfeito com o meu cargo, com tudo que eu construí na UFES, mas por que não pensar em algo melhor? E é isso, a vida é feita de objetivos. E eu estou pensando, quando terminar o doutorado, já pensar em outras possibilidades também. Isso é muito importante, tanto para a nossa vida acadêmica, pessoal, quanto profissional mesmo, né? Sempre estar em, como posso dizer, constante movimento, né? Então, terminar uma graduação, buscar uma pós, até mesmo um mestrado, e nunca parar de estudar. Não pode parar, senão fica para trás. E ainda mais que tudo está muito rápido, né, hoje em dia, então as informações elas voam e é uma constante mudança. Então uma coisa, daqui para de noite já surge uma coisa nova. Não, aí é isso, a gente conversa o tempo todo. Pronto, quem trabalha com inovação, a gente tem uma visão que os estudantes não devem ficar apenas em sala de aula. Aí a gente pensou, olha, aqui na universidade a gente tem uma incubadora de empresas, a gente está construindo um parque tecnológico, a gente está criando um laboratório prototipário. E o que fazer para colocar o estudante nesses ambientes de inovação? E é interessante, Marília, que a gente tem que conversar com vários coordenadores de curso e agora em abril, né, a gente vai levar lá para o coworking da UFES, onde fica a incubadora, o curso de serviço social. Então aqui na UERN tem professora Érica do serviço social, outras professoras também, que trabalham em inovação e empreendedorismo. E tem aula do curso em ambiente de inovação. Isso é muito bacana. A gente é uma visão totalmente transdisciplinar. Acabou esse momento que o aluno vai chegar, entrar na sala de aula, vai assistir a sua aulinha, vai para casa e pronto. Tem que estar em outros ambientes, tem que estar dialogando, tem que estar conversando com outras pessoas, conhecendo novas pessoas.